Olá, crianças! Estamos de volta. Eu sou a professora Marina. Estamos de volta para mais uma aula. E qual é o tema que nós estamos trabalhando? Localização. Isso mesmo! Você já se localizou aí onde você está? Você já viu o que está à sua frente? O que está atrás de você? Do seu lado direito e do seu lado esquerdo? Já observou? Você já sabe em relação aonde você está, onde fica a sua cozinha, se fica à sua direita ou à sua esquerda? Já conseguiu identificar, já percebeu que a direita e a esquerda depende do seu ponto de vista? De onde em relação ao que você está vendo, né? Em relação a quem está vendo? Isso mesmo, né? Então, agora nós vamos para mais um exemplo sobre localização, né? Dando continuidade à nossa aula. Vem comigo aqui na tela. Agora nós vamos identificar a localização de acordo onde o objeto está localizado, dentro, né, dessa nossa tabelinha. Perceba, nós temos na nossa coluna, nós temos A, B, C e D. Certinho? Nós temos aí 4 linhas, né? E nas nossas colunas nós temos 1, 2, 3 e o 4. Certinho? Nós vamos ver a localização de acordo com a posição que cada objeto que está aí está localizado, de acordo com a sua coordenada. Nós vamos começar, né, verificando qual a localização do meu prédio, depois desse palácio, né, depois do meu campo de futebol e depois da minha casinha, certinho? Primeira localização, onde está o meu prédio? Ele está localizado, né, no número 4D. Observe aí, localizou? 4D. Ele está na coluna 4 e na linha D. Muito bem. Vamos observar agora onde está o palácio? Ele está na coluna 1 e na linha C. Muito bem, então nós dizemos que está em um C. Isso mesmo. Agora vamos ver a coordenada do meu campo de futebol. Ele está na coluna 3 e na linha A. Então, eu posso dizer que eu tenho 3A, né? Ele está localizado no 3A, para ficar mais fácil. Agora, vamos localizar a casa? Muito bem, nós podemos dizer que a casa está 2B, na coluna 2 e na linha B. Muito bem. Foi fácil para vocês localizar cada um dessas imagens? Eu tenho certeza que você localizou tudinho, direitinho, logo na primeira, certinho? Então, agora nós vamos para mais um instrumento, aprender sobre os instrumentos de localização. Você sabe que existem alguns instrumentos que se localizam? Isso mesmo. Um deles é a bússola. Olha só a bússola, né? Aqui eu trouxe também para vocês verem uma bússola, né? Ela está sempre direcionada para o norte magnético, não é isso? Isso mesmo! Então, olha só, ela aqui está sempre indicando para o norte magnético. Então, ela aqui está paradinha em direção ao norte, né? Eu tenho leste, oeste e sul. Observe aí na tela. Estão vendo? Né? Nós temos, e para a bússola tem como referência, né? A rosa dos ventos. Isso mesmo, com nossos pontos cardeais, né? Aí nós temos norte, sul, leste, oeste. Só para nível de conhecimento, nós podemos dizer que entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. E entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. E nós temos aí entre o oeste e o sul,
o sudoeste. E entre o leste e o sul, o sudeste. Isso mesmo, né? E aí, para nós localizarmos nos mapas as cidades, né? Se usa muito a rosa dos ventos para saber a direção norte, sul, leste e oeste. Isso mesmo. Nós agora utilizamos muito, está muito em alta o GPS, né? O sistema de posicionamento global, que ele te dá uma posição mais precisa. Olha aí um exemplo, né? Você coloca no seu aplicativo, no celular, e você logo tem uma coordenada de onde chegar num determinado local. Não é assim? E tem sempre aquela voz dizendo, vire à sua direita, você a não sei quantos quilômetros, você vai entrar na rua tal, não é? E assim vai dando todas as coordenadas. O GPS hoje é muito utilizado. É um instrumento, né, de localização, para saber onde nós estamos localizados. Se você estiver em qualquer lugar da cidade, você ligar o GPS, você vai saber onde você está. Certinho? E agora nós vamos ver aqui na prática como nós podemos seguir uma coordenada, né? E aqui eu trouxe para vocês, né, uma maquetezinha de um convite que foi dado para o Paulo, né? O Paulo estava aqui na casa dele, né? Bem aqui, a casa dele, próximo do hotel. Certinho aí? E olha só, ele recebeu um convite para um aniversário que ficava logo depois da farmácia. E para ele ir, ele teria que passar pela farmácia. Então, saindo, né, ele está aqui saindo da sua casa. Observe que ele está na mesma posição que a professora estava. Então, lado esquerdo dele e o seu lado direito, né? Então, ele vai ter que sair da sua casa em direção à próxima rua. Então, ele fez um giro aqui para o seu lado direito, né? E ele foi seguindo. Ele precisava, quando ele saiu da rua, ele precisava virar para a direita, porque ele teria que passar pela farmácia. Então, ele seguiu em direção à rua da farmácia, que ele já sabia que onde era a farmácia, mas ele não sabia aonde seria o aniversário do amiguinho dele. E quando chegou lá, ó, ele teve que virar para a sua esquerda. E ele foi seguindo em frente, né? Foi seguindo em frente. Ele localizou a farmácia e a informação que ele tinha é que ficava logo no final da rua da farmácia do lado esquerdo. Então, logo ele chegou ao seu destino. Observaram? Né? Ele poderia fazer um outro caminho? Sim, ele poderia utilizar um outro caminho. Ele já encontrou, então, a casa do coleguinha dele. Ele disse, poxa, tinha uma maneira mais fácil de eu chegar até o local, né? Era só eu passar pela rotatória e seguir em direção ao prédio logo depois da minha casa. O que ele fez? Agora que eu já sei aonde eu estou localizado, eu vou virar para a minha esquerda, vou seguir em direção, de novo vou virar para a direita, né? E vou seguir, fazer a rotatória para o meu lado esquerdo, virar à esquerda, encontrei o prédio e vou seguindo até a minha casa, muito mais fácil para ele. Esse foi o pensamento dele. Então, muitas vezes, nós precisamos conhecer o local aonde nós estamos para poder dar a coordenada correta para que as pessoas cheguem até onde nós estamos, né? Então, nós precisamos ter pontos de referência. Você viu que o ponto de referência que haviam dado para ele era a farmácia e ele tinha um ponto de referência, a rotatória, né? Ele sabendo que após a rotatória, ele podia virar à sua direita e logo à esquerda e encontraria o local do aniversário,
Porém, a forma que explicaram levou mais tempo para ele. Por isso, nós temos que saber onde nós estamos, pontos de referência, para dar uma localização mais fácil para os nossos amigos, para as pessoas chegarem até onde nós estamos, né? Isso é uma localização espacial, né? E agora nós vamos ver um outro exemplo, como nós nos localizarmos em uma outra forma para quando nós formos fazer a atividade ficar mais claro para a gente, tá bom? Observa comigo aqui no slide. Olha só, nós temos um carrinho no ponto A. Ele precisa chegar até o ponto C. E para isso, ele não pode seguir para a lateral, né? Para a sua lateral, ele tem que subir e depois que ele pode ir para a lateral. Então, vamos ver quais as coordenadas que nós podemos dar? Vem aqui comigo. Observe aqui. Nós temos o carrinho, né? Ele vai ter que chegar no ponto B e depois no ponto C. Olha só, ele está aqui no ponto A. Vamos contar quantas casinhas ele vai subir, né? Nós vamos chamar esse quadradinho de casinha até chegar no ponto B e depois no ponto C. Observe, ele está aqui. Esse é o ponto A. Então, ele vai subir 1, 2. Ele subiu 2. E ele vai precisar, né? Ele está vindo, então ele vai precisar virar para a sua esquerda, né? E aí, ele vai contar 1, 2, 3 para chegar no ponto B. E ele tem que chegar no ponto C. Então, ele vai subir, né? Mais uma casinha, certinho? Ele subiu uma casinha. E aí, ele vai seguir à frente, ó. 1, 2, 3, 4. Certinho? Então, essas são as coordenadas que nós podemos ter. Do ponto B até o ponto C, ele teve que subir uma casinha e andar à frente dele, né? 4 casinhas. Já do ponto A ao ponto B, ele teve que andar 1, 2 casinhas primeiro, para depois virar para a esquerda e seguir, ó. 1, 2, 3 casinhas, certinho? Isso também se chama, né, maneira de nos localizarmos. Mas nós também podemos ter uma outra forma. Observe comigo aqui embaixo. Aqui, olha só, nós podemos colocar em qualquer lugar os pontos. De qualquer ponto, nós podemos fazer coordenadas, certo? Por exemplo, eu tenho aqui o ponto A. E ele precisa chegar até o ponto C, aonde está a sua família esperando no estacionamento de um supermercado qualquer, certinho? E ele está vindo, né? Desceu no ponto de ônibus, aqui no ponto A. Para isso, ele precisa passar pelo ponto B, certo? Que é a rua. Então, ele está aqui. Olha só. Então, ele vai vindo. Ele anda 1, 2, 3, 4. Chegou aqui, ele vai virar a sua direita, certinho, e vai seguir, ó. 1, 2, 3, 4, né? 5, até chegar aonde estava a sua família. E aí, nós podemos dizer que do ponto A até o ponto B, ele andou 1, 2, 3, 4. Só que cada quadradinho desse, nós podemos também utilizar como se fosse metros. Nós podíamos dizer que cada um quadradinho desse representava 1 metro. Então, ele teria andado quantos metros? 1, 2, 3, 4 metros. Nós também poderíamos dizer que foi quilômetros, né? Que foi um espaço de quadras. Quantas quadras ele andou? Quantas quadras eu ando para chegar até a casa do João? Quantas quadras eu ando para chegar até o supermercado? Não é? Então, existem vários modelos de coordenadas. E eu espero que você tenha aprendido bem direitinho sobre localização no espaço, quantas casinhas andas, como que eu faço para chegar no local, a minha direita. Lembrando, a minha direita, a sua direita aí está ao contrário da minha, né? A sua direita vai estar do meu lado esquerdo. Mas se eu virar, olha para onde foi a minha direita,
E olha para onde está a minha esquerda. Virando, isso você não pode esquecer. E por isso nós vamos ficar finalizando por aqui, lembrando que temos a nossa plataforma e que lá você pode aprimorar os seus conhecimentos com as nossas atividades de apoio. Certinho? Te vejo na próxima aula.